Fala galerinha, sou o professor Paulo Freitas de Física, trouxe mais uma aulinha para ti aqui no canal Liga da Física e a aula de hoje é sobre densidade. Mas antes de irmos à aula, te inscreve no canal. Ao assistir o vídeo, deixa teu like e nos ajude a continuar. Vamos para lá? Fala galerinha, beleza? Eu sou o professor Paulo Freitas e vim trazer aqui para ti uma aulinha de hidrostática, deixando bem claro que esse é o início, da hidrostática, onde a gente vai fazer algumas discussões com relação à densidade, ok, gente? Mas nosso canal tá cheio de playlists, diversos assuntos aí, para você que tem dificuldade em física, acabar com essa dificuldade, acabar com a dificuldade em determinados assuntos e ir para cima do vestibular que tá chegando, Ou seja, o tempo ele não para. Aproveite seu tempo da melhor maneira possível. Então, olha só. Hoje o assunto é hidrostática. E o que é a hidrostática, Paulo? A hidrostática é a parte da física que vai estudar os fluidos, Mas esses fluidos vão estar em estado estático, em repouso. Olha só. E, Paulo, o que são fluidos? O que são fluidos? Quando a gente fala em fluidos, fluidos são os líquidos ou gases. Então, olha só. Quando nós nos referimos aos líquidos, quando nós nos referimos aos gases, nós estamos falando justamente dos fluidos. Então, todo cuidado com esse cara é pouco, não é? Bem, a hidrostática começa com uma pequena consideração sobre densidade de uma substância, e também sobre massa específica. A gente vai ver que a densidade e a massa específica apresentam a mesma equação, mas nem sempre são a mesma coisa, tá? Às vezes coincidem, mas às vezes não. Então, ao longo da aula, a gente vai estar mostrando para ti essas diferenças. Eu quis começar assim logo para ti entender. Show de bola? Bem, a densidade de uma substância é caracterizada, gente, pela letra D, de densidade, tá? Essa densidade, ela é dada pela razão ou relação entre massa do corpo e o volume. Você está olhando aí para um corpo maciço, se eu pegar a relação massa do corpo, volume do corpo, você tem justamente o conceito de densidade. E Paulo, por que tu colocou a letrinha D para densidade e para massa específica? Para te pensar que não são equações diferentes. Tu pode representar pela mesma letra, contanto que você entenda que são situações diferentes. Por exemplo, quando eu falar em massa específica, eu estou falando da substância, não do corpo. Então, massa específica, você tem a massa do corpo e o volume que o corpo ocupa. Quando o corpo for completamente preenchido, igual esse cara aí que você está vendo na imagem, completamente preenchido, sem ter vazios, aí sim, filhão, a densidade e a massa específica, elas coincidem. A gente vai estar fazendo essa discussão, como eu te falei, para ficar bem claro, Paulo, qual é a unidade, então, da densidade? A unidade da densidade, gente, é o quilograma por metro cúbico, Mas também tem o grama por centímetro cúbico. É muito comum você encontrar um ou outro, então geralmente você vai ter que transformar. Quando a grandeza vier em gramas por centímetros cúbicos e você precisar transformar para quilograma por metro cúbico, o que você vai fazer? Você vai multiplicar por 1000. Não esqueça disso, Não esqueça disso. Muita gente fala assim, Paulo, por que eu vou ter que multiplicar por 1000, Se de grama para quilograma eu divido por 1000. Mas não esquece que embaixo você está passando de centímetro cúbico para metro cúbico, Então, olha só. Aí você vai trabalhar com a potência subindo, vai fazer esse cálculozinho com calma na sua casa e aí você vai ver que este produto, quando ele sobe multiplicando, vai dar justamente 10 elevado à terceira 1000. Então, quando você for passar de grama por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, você sempre multiplica por 1000. Muito cuidado com algumas relações, tá, gente? Eu costumo falar assim para o meu aluno, sempre para ele ter cuidado com relações de volume. Por exemplo, 1 metro cúbico. Grava isso, anota isso aí, hein? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, grava bem essas características desses volumes. Lembra sempre disso. Cuidado com essas observações em qualquer prova que você for fazer. Observa também que a massa ela é diretamente proporcional à densidade.
E o volume ele acaba sendo inversamente proporcional a essa densidade, é uma questão lógica. Densidade, eu costumo falar o seguinte, que a densidade tem uma relação muito íntima com a concentração. Então, quanto mais concentrados estão os corpos, as moléculas, significa dizer que o corpo é mais denso. Então, olha só, para estar mais concentrado, tu tem uma diminuição do volume. Então toma muito cuidado com essa relação. E como eu falei para ti, cara, a aula tá show, tem vários exemplos. Eu tenho certeza que hoje você vai eliminar qualquer dúvida que você tenha em relação à densidade, em relação à massa específica. A aula tá show de bola. Bem, senhores, densidade de algumas substâncias, né? Quando eu te falo de densidade de algumas substâncias, eu vou mostrar uma tabelinha para ti aqui, ó. Observa que a densidade ela está em grama por centímetro cúbico. Repara que o óleo. O óleo ele é menos denso, não é? Que a água. A água tem densidade igual a 1. Repara na tabela aqui, ó, que a água está bem aqui. A água está nessa posição e a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico. O óleo tem uma densidade menor. Como é que essa diferença de densidade, como é que ela vai se comportar, não é, num fluido? Por exemplo, se eu pegar uma mistura, né, de duas substâncias, ou seja, se eu pegar o óleo e a água, tá? Você sabe ali que a água e o óleo eles ficam juntos, mas não se misturam. Então, o mais denso sempre vai ficar embaixo, né? Quem é o mais denso? É a água, sempre, sempre, sempre. E o óleo vai ficar em cima por ser menos denso. E o engraçado, gente, é tu perceber o seguinte, que o gelo, apesar de ser água no estado sólido, tem uma densidade menor, né? Reparem que a densidade do gelo é de 0,92 da água a 1. É por isso que o gelo boia, né? Reparem que essa diferença não é tão grande, né? Por exemplo, se eu pegar 1 e fizer uma proporção, uma relação 1 100%, 0,92 vai ser quanto? 92%. Então, a diferença entre eles vai ser de 8%. O que significa dizer isso, Paulo? Essa diferença de 8% é exatamente ela que fica para fora, né? Se você colocar o gelo na água, 8% dele vai ficar boiando. Lembra da história dos icebergs? Quando se fala, olha, isso aqui só é a ponta do iceberg. Ponta do iceberg. Por quê? Porque ali só tem 8%. Né? E embaixo estão 92%. Na realidade, eu estou considerando a água que você está vendo aí, água doce, que é 1, mas a gente sabe que a água salgada, a densidade ela é bem maior, né? Na água salgada, a densidade, não digo bem maior, foi uma força de expressão aqui, mas ela é maior que da água doce, a gente já vai falar disso, inclusive, lá na frente. Perceba também aqui, ó, o alumínio, a densidade dele é muito maior, por isso que o alumínio ele afunda. Então, um corpo mais denso ele vai afundando, o ferro nem se fale. Mercúrio, então, tem uma densidade 13,6 vezes maior que a da água, toma muito cuidado. Lá na frente a gente vai falar do experimento de Torricelli, a gente vai falar muito desse mercúrio aqui, então o aluno ele tem que estar atento. Ele tem que perceber justamente aqui, olha só, esses conceitos de densidade. E o ouro, né? Repara que o ouro tem uma densidade de quase 20 gramas por centímetros cúbicos, ou seja, a densidade do ouro é extremamente elevada. E aí, olha, quando caem questões assim, essas relações, o aluno acaba se confundindo. Você percebe que você tem uma barra de alumínio, não é? Uma barra de alumínio com volume V, e eu coloco uma barra idêntica, só que de ouro, né? Com o mesmo volume. Ou seja, se eu tivesse uma pergunta assim, não é? Para cada 1 quilo de alumínio, eu teria quantos quilos de ouro? Aí o cara ia pensar, e no final das contas ele ia esquecer de utilizar a relação da densidade. Você pode até pensar aí agora, né? Me responde aí, na tua mente, mentaliza aí. Para cada quilo de alumínio eu vou ter quantos de ouro, se é o mesmo volume? A primeira resposta que vem na tua cabeça, Paulo, 1 quilo de alumínio, 1 quilo de ouro. Claro que não, né, filho? Até porque o ouro, ele é mais denso. Então, se ele é mais denso, nesse mesmo volume, olha o volume que é constante, pronto, aumentou a massa. É uma relação direta. Sempre o corpo mais denso, ele é mais concentrado. Então, naquele volume tem mais massa. Não é legal isso? E esse conceito ele é muito explorado em Enem. Eu me lembro de um ano que veio uma questão falando sobre o combustível. Não sei se vocês lembram disso, quem já fez essas questões. Nas nossas próximas aulas, quando nós acabarmos de falar das teorias, fazermos as playlists, a gente vem atacando já com os exercícios, né? Para cada aula, a gente quer montar, para cada aula teórica, uma aula com 10, 15 exercícios, todos resolvidos aqui na plataforma, né? Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Como eu falei para ti, toda semana tá vindo aula nova, né? Não param as aulas aqui, né? Tá show de bola. Então, como eu estava te falando, essa questão tem a ver com o quê, Paulo? Com temperatura. Por exemplo, ele queria que você verificasse que a diminuição da temperatura faz as moléculas vibrarem menos. A gente já viu isso lá em termologia. Inclusive, vá lá em termologia, tem uma playlist lá na aula de termometria, que é a primeira aula.
A gente faz essa discussão lá, né? Bem interessante. Então, se você diminui a temperatura, as moléculas vibram menos. Se elas vibram menos, elas se concentram. Se elas se concentram mais, aumentou a densidade. É por isso que a gente fala que o ar frio, né? Ou a molécula em geral do corpo frio, ela é mais densa que do quente. A tendência dela é descer, né? Por isso que o ar-condicionado é colocado em cima, porque essas moléculas descem por ser mais densa e sobem por ser menos densa. Olha só, show de bola. Então, o que você está percebendo aí? É o mesmo raciocínio. Reparem que é o mesmo volume. Agora, quem é o mais denso? O ouro. Então, se o ouro é mais denso, maior massa. Lá no combustível, Paulo, por que é mais vantajoso abastecer quando a temperatura está menor? Porque se a temperatura está menor, aquelas moléculas estão mais concentradas. Então, dentro do mesmo volume, dentro daquele litro, vão mais moléculas. Então, teu carro, é óbvio, né? É óbvio, ele vai ficar mais eficiente. Não digo nem eficiência, né? A autonomia dele vai melhorar muito. Muito. Do que, por exemplo, tu colocar 1 litro de tarde, meio-dia, tá aquele solzão, as moléculas estão mais separadas. Então, dentro daquele litro ali, tem menos moléculas. E aí, a autonomia dele não vai ser tão legal quanto seria. Aí, voltando para a questão aqui, ó. Então, quando te perguntarem para cada 1 quilo de alumínio que tu tiver, pensa comigo, entre alumínio, que tá bem aqui, ó, 2,5 para o ouro, bora considerar quase 20. De 2,5 para 20, pô, então o ouro tem uma densidade quase 8 vezes maior. Então, vai ser 1 quilo para alumínio e aproximadamente 8 quilos para o ouro. Tem a ver com essa relação entre as densidades. Show de bola, né, cara? Show de bola. Então toma muito cuidado com isso aqui, eu não quero você errando. Observa que a gente fez uma relação entre densidade e massa, né? São diretamente proporcionais. Show de bola. Bem, aqui para você a gente colocou os líquidos immiscíveis. Aí você pode me perguntar assim, Freitinhas, o que é líquido immiscível? Né? Um líquido immiscível, gente, são aqueles líquidos que não se misturam, eles não estão se misturando. Você tem aí o líquido claro em cima, o azulado, o intermediário, e lá embaixo o vermelho. Não é? Eu te pergunto, qual é o mais denso? Paulo, não estou conseguindo enxergar direito. Eu vou colocar então aqui para ti já a simbologia. O mais denso é o que está embaixo, o mais denso é esse avermelhado, e o menos denso sempre vai ser o que fica em cima. Então é uma questão natural, né, gente? É uma relação natural. O mais denso sempre vai descer, menos denso sempre vai subir. Lembrem lá também, olha, que nós falamos, né, dos processos de propagação do calor. Convecção. Convecção, gente, é isso aí, movimento de matéria, de fluido, né? O ar mais denso desce e o menos denso sobe. Então é pura hidrostática também, né? Hidrostática, hidrodinâmica. Lá na frente, quando a gente falar de hidrodinâmica, tu vais ver que essa diferença de pressão está relacionada também, né? Justamente com esse movimento, com essa diferença de densidade. Tá tudo relacionado, tá tudo conectado. Né? Então, show de bola, né? Show de bola mesmo esse cara. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Eu tenho densidade 1, 2 e 3, então a densidade 3 é a maior, a intermediária é a 2, e a menor vai ser justamente a 1, que é a que está mais em cima, né? Você não vai errar essa relação. Caiu isso na sua prova e olha, gente, sempre está caindo, né? Qualquer prova de vestibular que se preze, traz esse cara bem aí. Então fica ligado. E por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, não é tão banal. Se o cara falar, é banal, isso aí é trivial. Não é não, gente. A galera confunde. Caiu uma questão sobre iceberg, lá há um tempo atrás. Lembra da relação que eu te falei? Muita gente fazendo cálculo, se matando, lembra da relação. A proporção, densidade da água, 1, do gelo, 0,92. Dá ali mais ou menos 8. Se não tiver 8, tiver 10, vai no mais próximo de 8, que é o 10. Né? 10%, 8%, a diferença fica em torno disso. E essa diferença ela vai te dar a parte do corpo que está para fora da água, né? Está boiando. Ok? Então a maior parte do gelo está embaixo. Como lembra da ponta do iceberg, pelo amor de Deus, tá? Fica ligado nesse cara, eu não quero você errando. Um outro fator interessante, olha só, a ser discutido, como eu falei também para ti no início, é em relação à água salgada, né, gente? A água salgada, ela tem uma densidade maior. Não é? Você sabe que o sal é uma substância higroscópica e outras propriedades que ele apresenta. E quando nós, por exemplo, colocamos sal na água doce, você está aumentando a densidade, você está aumentando a concentração de matéria ali. Não é? Então você faz com aquele sistema, você faz com que ele fique mais denso. Reparem só. Então a água salgada, Paulo, é mais densa que a água doce? Claro que sim, filho. Claro que sim, óbvio. Óbvio. É por isso que o navio ele boia mais na água salgada. É por isso que você boia mais na água salgada do que na água doce.
Mas quando o navio sai da água salgada e passa para a água doce, ele vai afundar um pouquinho, né? Já tivemos questões de vestibulares trazendo isso também. Ele perguntava, ele te dava 3 marcações e falava qual marcação é da água salgada aí? Qual seria da água salgada? Se na água salgada ela é mais densa, o barco flutua mais. Então, se o barco flutua mais, a marca da água salgada é a mais próximo lá de baixo do casco, da parte inferior. É o mais próximo. Não é? E da água doce? É o mais acima, porque na água doce o barco vai afundar mais, então a marca vai mais para cima. Toma muito cuidado, tá, gente, com essas características. E o que isso tem a ver com esse cara aí, ó? Tem muita gente que acha que é impossível, né, deitar na água e esse cara vem aí e prova o contrário. Aí você fala, não, Paulo, tem alguém aí segurando ele por baixo, não é possível. Gente, é possível sim, né, cara? Esse cara tá numa das regiões mais salgadas do mundo, Mar Morto. Ah, por que Mar Morto? Tem tanto sal aí, tanto sal que não tem nem vida marinha, então por isso que o nome é Mar Morto, né? Uma explicação plausível até, né? Show! E aí tem uma quantidade muito grande de sal, a densidade dessa água é tão grande, tão grande, tão grande que não permite que o cidadão aí ele afunde, né? Então ele fica deitado. Paulo, ele poderia sentar? Poderia, mas aí ele afunda um pouco. Paulo, ele pode ficar em pé? Tá maluco, irmão? Claro que não. Se você vê uma pessoa caminhando sobre as águas, né? Fazendo aquele papo furado de continuidade ótica, que por falar nisso também tem lá na playlist de ótica, vá lá e assista. O que é continuidade? É quando um corpo sólido, lembra disso? Não, um corpo sólido transparente, ele tem o mesmo índice de refração do líquido, que também é transparente, então tu não consegues perceber o sólido dentro do líquido. Tu não consegues perceber. O cara caminha, tu vai achar que ele está caminhando sobre a água, mas ali dentro tem um sólido. É a continuidade óptica, né? Então toma muito cuidado. Mas aí não é o caso. Aí nesse caso não. Você não consegue ver ninguém caminhando sobre as águas. Por quê, Paulo? Porque a gente vai ver isso na próxima aula de hidrostática, pressão, inclusive. Né? Que se ele fica em pé, a área diminui bastante. Se a área diminui, aumenta a pressão e ele vai afundar. Por isso que os barcos eles vão afunilando para baixo, né? Para aumentar a pressão, para eles afundarem. Ali é proposital. Né? Aí eles afundam e não desembolcam nem para um lado nem para o outro, né? Eles ficam em equilíbrio ali. Muito show, né, cara? A física, ela abre caminho. A física, ela é linda, ela é desperta, não é? Olha só, quanta teoria interessante. Bem, e como eu falei para ti, né? A densidade de um corpo, olha para cá. Se eu tiver um corpo como esse tijolo, quem é densidade aí? Aí vai ficar bem claro aquele conceito de densidade e massa específica. Essa é a minha preocupação, para ser sincero. Porque tem muitos alunos que acham que é a mesma coisa. E eu vim desmistificar isso. Claro que não. A densidade, como eu falei, você vai pegar a massa do corpo e dividir pelo volume do corpo. Então você tem a densidade. Massa pelo volume. O que seria a massa específica desse cara aí? Você pegar a massa dessa substância e dividir pelo volume da substância. Ou seja, só pelo volume ocupado por essa substância. Você vai retirar aquela região oca. Desse modo, a massa específica, nesse caso, vai ficar o quê? Maior ou menor que a densidade? Maior, né? Maior que a densidade. Tá percebendo a diferença agora? Então, quando a gente fala em densidade, a gente fala de todo o corpo. Quando a gente falar de massa específica, a gente fala só da substância. Só da substância ali. Né? A gente esquece aquele volume total, trabalha só com a região ocupada. Né? Bem show de bola, né, cara? Então, olha só. Né? Esse volume... Para densidade, você vai pegar o volume maciço, o volume oco, vai considerar todos os volumes. Pronto. Para massa específica, você não considera lá o volume oco, né? Beleza? Então, olha só. Aí, ó, se o meu corpo é maciço, você sabe que densidade e volume, você sabe que densidade e massa específica se coincidem. É o mesmo, não tem região oca, então você calculando os dois vai dar o mesmo resultado. Tá? Então vamos falar da densidade aí, ó. A densidade é massa relacionada com o volume, né, do corpo. Olha só. Né? Então você tem a massa pelo volume maciço, tá vendo? Densidade e massa específica a mesma coisa, né? Olha só. Então eu posso falar que a densidade do corpo é a densidade do aço, é igual. Ou seja, a densidade do corpo é igual à densidade da substância nesse corpo maciço aí, né? Bem tranquilo. Agora, no corpo oco, como é que vai funcionar isso? E aí entra a situação bem interessante. A gente volta a destacar o que a gente falou lá em cima, né? Lá em cima. Beleza? No corpo oco, olha só. Você tem a densidade do corpo, é massa vezes massa relacionada com o volume do corpo, dividido pelo volume do corpo. Tá?
Reparem que a massa aí, nesse caso, diminuiu. Se a massa diminuiu, significa dizer também que a densidade diminuiu. Ou seja, a densidade diminui. E, Paulo, se eu fosse calcular aí, ó, a massa específica, só do aço, se eu fosse calcular a densidade só do aço, aí tu consideraria apenas essa região bem aqui, ó. Essa região, você está vendo essa região aqui, ó? É óbvio que a densidade do aço, que é a substância, ó, é a substância, vai ser maior que a densidade do corpo, porque o corpo, repetindo, considera o volume do corpo, que é o total, é a densidade. Massa específica, já diz o nome, massa específica. Está considerando aqui só essa região, só esse anel de aço, então é o volume ocupado por esse anel. Óbvio que vai ser maior. Show de bola? Tá explicado para ti essa diferença? Bem tranquilo, não quero meu aluno errando. E aí, ó, para a gente fechar com chave de ouro, esse conceito de densidade, olha para essa imagem bem aí. Tem gente, eu quero desmistificar isso aqui também, que acha que densidade e peso é a mesma coisa. Né? Eu já perguntei para muitos alunos, a gente dá aula, né, para pré-vestibular, a gente dá aula, trabalha com turmas direto, cursos específicos, medicina. Cara, tanta aula que a gente dá e sempre a gente ouve a mesma coisa de muitos alunos. Eu pergunto, quando um fluido ele começa a descer, se ele tem menor temperatura, por que ele está descendo? É quase que unânime, porque, Paulo, ele tem maior peso. Galera, não confunde peso e densidade. Presta atenção no navio que está vendo bem aí. E vamos imaginar uma bolinha de gude, vamos? Vamos imaginar? Se eu largar a bolinha de gude aí na água, Paulo, ela vai afundar. E por que o navio não está afundando? Quem é mais denso? A bolinha de gude. Mas ela é mais pesada? Não. Quem tem maior massa? Seguramente o navio. Paulo, se o navio tem maior massa, ele é mais pesado? Seguramente. Mas ele é mais denso? Não, ele é menos denso. E o que me faz ver que ele é menos denso? Ele está sobre a água, ele está flutuando, ele está boiando. Então, a densidade do navio é menor do que a densidade da água. Olha só que interessante. Então não confunde mais densidade e peso. E o que faz a densidade do navio ser menor que a densidade da bolinha de gude? É porque essa região aqui embaixo do navio, ó, do casco, internamente, toda essa região aqui, ó, e mais aqui em cima, ou seja, é um corpo oco. É um corpo oco. Então tu não vai analisar aí a massa específica, só se te pedissem. É a densidade. E a densidade, tu vai pegar... Paulo, ele tem uma grande massa. Sim, ele tem uma grande massa, mas ele tem um grande volume vazio. Se ele tem um grande volume vazio, filho, repara, a massa não é tão grande quanto deveria. Se ele fosse preenchido, não seria maior? Seria. Então, óbvio, se ele tem um grande volume vazio, ele tem uma pequena densidade. Basicamente isso aí, ó, embaixo o navio ele vai ser oco, então a densidade do navio é menor que a densidade da água, não é, gente? Toma cuidado com esse detalhe. Show de bola? Eu não quero mais você confundindo massa específica, densidade. Não quero você confundindo peso com densidade e, acima de tudo, eu quero você lembrando das transformações. Lembra que grama por centímetro cúbico, para quilograma por metro cúbico, você vai multiplicar por quanto? Por 1000. E não esqueça, tá, filhão? Só para a gente finalizar, não esqueça que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. A gente vai precisar muito disso, mas muito mesmo, lá na frente. Bem, galerinha, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e vou deixar um recadinho para ti. Valeu, galera! Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar o teu like e ativar o sininho. A próxima aula vai ser de pressão. Até lá!